você que nos acompanha pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Entrevistas DPI, como sempre, trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já você é nosso convidado todo especial a fazer parte aqui do nosso bate-papo informativo. Então senta, puxa a cadeira e já venha adquirir conhecimento e informação. Bom, o assunto que eu trago hoje, nós vamos falar de feridas e fraturas, os riscos das quedas na terceira idade. Então, já participa aí da nossa conversa. Achou interessante o tema, né? Tem um idoso ou uma idosa em casa, então já se liga, porque são muitas orientações que você não pode perder. Eu estou aqui com duas profissionais que vão nos orientar, esclarecer dúvidas, nos orientar, trazer muita informação. Eu estou aqui com a Luana Menezes, ela é enfermeira dermatológica. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos pela atenção. Espero poder contribuir de alguma forma para que vocês possam, ter aí dicas, do que fazer em caso de queda, que é algo muito comum hoje em dia. Muito obrigada desde já pela sua vinda. E também estou aqui com a Bárbara Matias, enfermeira estomaterapeuta. Isso. Nome quase não sai, nome difícil, mas seja muito bem-vinda. Muito obrigada, queria agradecer o convite por estar aqui hoje e dizer que é muito importante para mim, como enfermeira, estar aqui, falar sobre educação e saúde, falar um pouquinho sobre esse tema que é muitas vezes tão subestimado pelas pessoas, né? Não Exatamente. Sabem os riscos que são causados aos idosos, os problemas que são causados aos idosos relacionados à queda. Então, é muito importante que a gente esteja aqui hoje para informar a população a respeito disso. Exatamente, com certeza, assim, a vinda de vocês, assim, é muito valiosa, porque os profissionais que a gente traz até a nossa mesa de conversa para orientar a população que está ali desassistida, muitas vezes, isso ajuda muito, a gente ajuda até através das informações. E desde já, a gente que é muito agradecido, viu? Muito obrigada. Para a gente começar, quais são os tipos, de quedas aí mais comuns na terceira idade e por que elas acontecem com tanta frequência? De acordo com a OMS, Adriana, hoje as quedas, elas são o fator que mais causa hospitalização em idosos a partir de 65 anos. Então, assim, as quedas, elas são extremamente comuns, inclusive, principalmente, na verdade, as de ambiente hospitalar. Então, às vezes, o idoso, ele cai dentro do seu próprio banheiro, cai dentro do seu próprio quarto, que é um ambiente de convívio dele, onde ele convive diariamente, e muitas vezes não é um ambiente adequado para esse idoso. Por isso que é importante a gente falar sobre isso e quais os cuidados que a gente tem que ter com o idoso dentro de casa, na rua também, acessibilidade, tudo isso. Mas hoje em dia as quedas, elas levam muitos idosos à perda da autonomia, a hospitalizações, longas hospitalizações, tirando ele muitas vezes do convívio da família, Exato. Isso. E quais são os principais, em se tratando dos nossos idosos, quais são os principais fatores que aumentam o risco, de quedas em idosos? Como é que como medicação, doenças crônicas ou também alterações de equilíbrio, por que fazem a terceira idade ficar desse jeito, perder o equilíbrio, as forças? Explica pra gente como é que isso ocorre para que as pessoas que convivam com eles venham a entender, A gente costuma dizer que essa questão dos fatores que levam os idosos a caírem são divididas em duas, duas coisas principais que envolvem bastante coisas. A gente tem os fatores extrínsecos, que são os fatores ligados ao ambiente em si. Por exemplo, um calçado inadequado, Muitas vezes idosos gostam muito de utilizar sandálias havaianas que já estão desgastadas, que precisam ser trocadas por calçados mais adequados, Luana? E também por ambientes cheios de móveis, sala escura com má iluminação, uma pintura também inadequada, salas muito escuras. A gente tem também a questão das idosas que vestem muitos vestidos longos, e às vezes não está andando com tanta facilidade, não está com a marcha mais lenta, Porque geralmente a gente anda de uma forma equilibrada, que a gente coloca um pé mais à frente do outro, e o idoso não. Já vai andando assim com passos mais curtos, a ponto de que ele realmente venha a cair. E os fatores intrínsecos, como você mesmo falou, a questão da fisiologia, os fatores fisiológicos, estão muito ligados às questões de medicamentos, Mais de 5 medicamentos já são caracterizados como polifarmácia. A gente também tem as características do idoso não fazer exames oftalmológicos, acaba enxergando menos.
esse idoso muitas vezes tem demência, tem problemas neurológicos, problemas, doenças neurodegenerativas, né? E demais outros fatores que podem contribuir tanto para a parte fisiológica, né, degeneração fisiológica, quanto para a parte ambiental mesmo em si, que faz com que eles venham a cair. E essa questão da polifarmácia é importante a gente falar, porque assim, hoje em dia, com o passar dos anos, a gente vai avançando de idade, cada vez mais vai se tornando mais comum a gente ser adepto às medicações. E é claro que muitas vezes o idoso realmente ele precisa, né? Hoje a maioria dos idosos, eles trazem consigo comorbidades, como diabetes, hipertensão, né, doenças vasculares, e tudo isso precisa de medicações associadas para poder aderir aí a um tratamento de qualidade. Porém, quando esse idoso ele começa a utilizar mais de 5 medicamentos, que é o que a gente chama de polifarmácia, começa a trazer alguns prejuízos para a vida daquele idoso. Por exemplo, tontura, diminuição da acuidade visual. Esse idoso, por si só, ele já tem uma musculatura um pouco mais frágil. Então, os medicamentos, eles acabam prejudicando, né, a qualidade de vida desse idoso e ocasionando aí quedas. Como que a gente pode resolver isso, né? A gente vai suspender os medicamentos? Jamais, né? Mas é importante esse idoso ser acompanhado por um profissional médico e o cuidador desse idoso, o filho, a filha, o neto, né? O responsável por esse idoso, conversar com o médico, doutor, existe algum medicamento onde a gente pode fazer substituição, associar um medicamento ter duas funções? Hoje em dia a gente já tem, graças a Deus, a farmácia avança, a tecnologia, né, a ciência vai avançando e as coisas vão melhorando de fato para devolver aí uma qualidade de vida para um idoso. Eles estão numa idade muito frágil, né? Onde tudo sim. aí repercute aí com mais força em cima deles. E como é que a fragilidade da pele, né, na terceira idade influencia no surgimento aí de feridas após uma queda? Nossa, isso é muito comum. A gente pega bastante na nossa prática clínica idosos com feridas. E muitas vezes não só de quedas, mas existe um tipo de ferida chamado skin tears, que é lesão por fricção. Às vezes esse idoso, por conta da fragilidade da pele, né, que é algo natural mesmo, a nossa pele com o passar dos anos ela vai envelhecendo, vai fragilizando, vai ficando mais fininha. Com o passar do tempo, às vezes até a fricção no lençol acaba lesionando essa pele. E como eu falei, um idoso com comorbidade, a situação é bem mais grave, né? O cenário muda. Então, hoje, por exemplo, os cuidados que a gente pede para que o idoso tenha é hidratação contínua. Então, hidratar sempre essa pele, né? Com hidratantes à base de ureia, né? A gente recomenda. Observar bem, fazer bem uma análise dessa pele, tá sempre se olhando, né? O cuidador é importante que ele olhe principalmente a saúde dos pés, que é onde mais, assim, pega bastante, porque às vezes esse idoso, ele não cai, mas em compensação, como ele não tem tanta sensibilidade, ele acaba pisando num prego, não sente, e aí leva para uma infecção, né? E às vezes, muitas vezes, lesões graves, como a perca, né, do membro. Então, assim, é importante ter essa hidratação contínua para preservar essa pele, né, para preservar a continuidade da pele. E aí, quando se houver, né, infelizmente aí uma queda, ele possa ter uma pele um pouquinho mais resistente. A pele do idoso, a cicatrização nela é mais lenta, né? Sim. Quer falar sobre isso, Bárbara? Sim, a cicatrização do idoso é mais lenta, porque, principalmente por conta da questão da idade, a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai ficando mais fina. Se antes o atrito ele já não tinha tanta diferença, não fazia tanta diferença assim, quando o idoso ele vai aumentando com o passar do tempo a idade dele, as questões de fragilidade, essa pele ela vai ficando cada vez mais fina. Então, uma vez que antes eu esfregava a minha pele assim, não sentia nada, hoje em dia corro muito mais risco, né? Então, tem os fatores da senescência, que a gente chama, que é o envelhecimento natural, associado à senilidade, que é a quantidade de medicamento que ele usa, a nutrição que já não é mais tão adequada, né? O idoso já não tem mais paciência para ficar fazendo uma alimentação como a gente se preocupa hoje em dia, né? Fazer uma alimentação rica em nutrientes e tudo mais. A hidratação também já está deficitária, justamente porque o idoso passa a sentir menos sede. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha uma piora na qualidade da pele. E aí sim vai afinando e vai tendo problemas de
com feridas mesmo, né? Sem falar também da perca do colágeno, né? O colágeno hoje, ele é essencial para um processo de cicatrização acontecer. Então, o idoso, ele vai perdendo colágeno com o passar dos anos. E aí, a pele do idoso, ela não tem, né, uma quantidade suficiente de colágeno. Muitas vezes, a gente demora um pouquinho mais para cicatrizar. Mas a cicatrização é possível, sim. Como somos especialistas na área, nós dizemos que é possível, sim, cicatrizar a pele do idoso, independente da comorbidade que ele tenha, né? Diabetes, pressão alta e etc. Por isso que a gente hoje tem que ter muito cuidado com os nossos idosos, Sim. né? Eles vão chegando naquela fase, a minha mãe costumava dizer, a gente vai virando criança de novo. É e os verdade. filhos que vão cuidando da gente, né? É verdade. Então, assim, como você diz, já tiveram uma vida inteira, né? Cuidaram dos filhos, uns cuidam dos netos, foi uma longa vida, aí já estão cansados, estão sem paciência. Então, é a hora da gente cuidar, né? Mas eu queria saber de vocês, profissionais que lidam com eles, né? Como é que é identificar sinais de ferida que precisa de uma atenção profissional imediatamente? A gente toca muito nessa tecla, porque o idoso, principalmente, é um paciente onde ele posterga, acha que vai resolver, começa a utilizar, eu vou usar a planta tal, eu vou usar uma receita caseira que vai resolver. E muitas vezes essa lesão, ela começa a ter sinais clínicos de piora que vai trazer para o paciente agravos muito maiores, como a hospitalização, por exemplo. Quais são eles? A gente cita 5, né, que são sinais inflamatórios, que é dor intensa naquela região, calor, ou seja, o paciente toca naquela região e tá quente, vermelhidão, então uma ferida muito vermelha ao redor, não é uma ferida saudável, rubor, edema, né, então aquela ferida começa, aquele membro, se for uma ferida na perna, por exemplo, começa a inchar, então também já é algo que não tá muito normal. Preocupante, então tem que correr logo atrás da ajuda profissional. Exatamente, e o último fator, né, o último sinal é a dormência, ele começa a sentir dor, e é nesse sinal quando eles acham que tá tudo bem. Não tô sentindo mais dor, então tá tudo bem. E na verdade já tá entrando, por exemplo, em estágio de necrose, quando começa a virar aquele cascão preto, né? E aí eles acham, não, virou o cascão, então tá tudo bem. Na verdade é uma necrose. Né? E a necrose, muitas vezes, quando ela se alastra ali pelo o pé, vai começando ali e aumenta. Exato. Muitos optam aí pela amputação, Sim, né, do membro. Exatamente. Perigoso. Sim. E quais são os cuidados que devem ser tomados, né, imediatamente aí após uma queda, para evitar aí as complicações, mesmo que o idoso aparente estar bem, porque eles são teimosos, né? Eles chegam nessa fase, eles estão teimosinhos, achando, como você disse, que pode resolver tudo, que vai resolver de uma outra maneira, que é aquele porte de si que, nossa, eu sou dono da minha vida ainda e quer tentar resolver tudo. Só que não. Tem uma hora que a família tem que intervir, né? Sim. No caso, assim, de quedas, a gente tem que observar as singularidades daquele idoso, né? O que eu penso é, basicamente, que a gente tem que ver o cenário de cada um. Se eu tenho um idoso de 80 anos, né, que é um idoso debilitado, ele anda com a ajuda de moleta, de andador, alguma coisa assim do tipo, e ele, de repente, vem a cair, seja uma queda à própria altura, que a gente chama, né, quando ele está andando normalmente, vem a cair, se ele bate a cabeça, bate o quadril, cotovelo, joelho, qualquer parte do organismo dele, do corpo dele, e que ele esteja referindo muita dor, por mais que ele esteja ali meio que consciente, mas está referindo dor, a gente não vai esperar para que esse idoso ele piore, né? A gente precisa chamar o serviço de atendimento móvel para que ele seja removido para uma unidade hospitalar. E aí sim ele passa por um atendimento médico, faça exames, né? Venha tomar os medicamentos corretos e ficar em observação. Mas se a gente tem um idoso, como você falou, né, que é um idoso ativo, é um idoso que realmente faz as atividades de casa, tem ali entre os 75 anos, né, levou uma queda, por algum motivo ele sofreu uma laceração, também remove esse idoso para a unidade hospitalar, né? Ele está referindo dor, mas você não tem certeza do que aconteceu. É importante que a gente dê a devida atenção, não subestime uma queda, né? E tem no caso da minha avó, por exemplo, que muitas vezes está realizando as atividades dela, físicas, né? Ela faz academia e tudo mais, leva uma queda, tem só escoriação mesmo. É importante que a gente pergunte como ele está, veja o grau de dor, né? O que ele está dizendo sobre aquilo. Se teve algum arranhão, alguma coisa assim do tipo, lave primeiramente as mãos e depois lave aquele ferimento com água e sabão. Fique com o resto dos dias, né, limpando com soro fisiológico e acompanhando, que a gente vai ter uma cicatrização devida. Então, assim,
É importante verificar cada grau, né? O que esse idoso está referindo, o que essa pessoa está falando depois daquela queda, e aí sim tomar as providências devidas. Todo cuidado é pouco, Isso. né? Mas assim, vocês como profissional, né? A gente sabe que vai chegando a uma certa idade, o corpo vai se limitando cada vez mais, né? Principalmente quando se trata dos nossos idosos. Como é que a prevenção em casa ela pode reduzir significativamente, né, o risco de quedas e quais mudanças aí são eficazes no ambiente doméstico? Porque assim, as crianças, quando estão andando, a gente começa a tirar aquilo que está no chão, principalmente água sanitária, sabão, se estava ali ao alcance. É perigoso para a criança as tomadas, que tem mania de colocar coisa dentro das tomadas. Assim, é os cuidados que a gente deve ter com os nossos idosos, né? Adaptar a casa para eles e tornar mais seguro. Dicas, por favor, das profissionais para quem nos acompanha. Então, como eu falei no início, hoje, dados da Organização Mundial de Saúde mostram que as principais quedas são em casa, né? São no ambiente domiciliar mesmo, daquele idoso. Então, quais cuidados que a gente tem que ter? Como você mesmo falou, adaptar aquela casa para o idoso. Então, o que a gente sempre fala, ter os pisos livres de tapetes, né? Que às vezes ele pode acabar tropeçando. As paredes, o ideal é que sejam claras, de coloração clara, nada muito escuro. É importante no banheiro colocar corrimões, né? Principalmente no banheiro, se puder colocar em outro local da casa. Muitas vezes é um idoso que faz comida, né? É um idoso ativo, né? Então colocar corrimões próximo de regiões onde ele vai passar muito tempo em pé. Então são cuidados, muitas vezes, que a gente... Por exemplo, o tapete. Muitas vezes Escadas, calçadas, né? Muito. Essa questão da escada... O ideal é que não tenha, mas se tiver, iluminadas, né? Calçadas iluminadas, com piso antiderrapante, né? Porque é importante. Calçada, na verdade, é um risco gigantesco para um idoso. Passou de 60 anos, a gente já considera que aquele idoso é um idoso de risco, né? É um paciente de risco. Então, o ideal é que não tenha escadas, mas se tiver, que elas sejam iluminadas e com piso antiderrapante. Já nas ruas, é importante a gente falar sobre a questão da acessibilidade. Então, as rampas, né? As calçadas, Calçamento. Eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha idosa era muito teimosa. E aí eu disse, não vai. Ela não gostava de sapato baixo. Ela, no mínimo, se ela era muito vaidosa. Então, assim, no mínimo, ela tinha que ter uma sapatilha que tivesse um saltinho assim. Eu disse, mulher, seu pé vai virar. E ela, não, eu quero ele, pronto. E ela foi andando para o comércio a pé sozinha, ela era muito independente. Não queria ninguém cuidando dela. Ela disse, eu ainda estou viva, eu consigo fazer minhas coisas. Eu digo, nossa! Eu digo, fica difícil, né, senhora? E aí ela foi andando. E a nossa casa era de andar, com uma vista imensa para outra avenida. E tinha um pedaço que era calçamento. Nossa, eu fiquei assim, olhando lá da janela a situação que ela se colocou. Sim. Por pouco o carro não pegou, ela caiu, tacou os dois joelhos no chão, o sapato virou. E aí eu disse, eu não disse? Corri feito desesperada lá para levantar ela. E ela ainda ficou chateada. Ai... Mais algum exemplo que vocês já viram, que vocês costumam ver no dia a dia, em questão da teimosia? Porque a gente vê muito. O familiar está ali querendo cuidar, eles estão ali resistindo. Sim. Hoje, essa semana, na verdade, eu peguei um paciente no consultório que ele tem 72 anos, se eu não me engano, andando de bicicleta na rua. Eita, levou perigo. uma queda, se ralou todo e agora a gente está tentando cicatrizar. Aí, esses dias, ele perguntou, cadê minha bicicleta? Aí o filho dele falou, eu dei fim na sua bicicleta. Oh, meu Deus. Porque, assim, desse jeito. A cabeça, ela não acompanha o envelhecimento do corpo, né? As pessoas, elas não entendem, assim, que elas estão envelhecendo, que elas precisam ter mais cuidados. É muito difícil você colocar na cabeça do idoso que ele está envelhecendo, que ele precisa realmente ser atento a coisas que antes ele não era. Mas... Só complementando o que você falou em relação a essa questão das quedas, porque assim, o que mais acontece é, o idoso caiu, ele não vai mais na rua, ele não vai mais andar, ele vai ficar sentado, ele vai ficar parado, ele vai simplesmente ficar quietinho para ele não cair mais. Isso é muito pior, porque o idoso acaba se debilitando tanto na parte física quanto na parte mental. Né? Então, ele acaba ficando mais deprimido, depressivo. As atividades que ele costumava fazer, ele não faz mais por medo de cair. E a família fica muito assim com medo, né? Sei que é na intenção de proteger, mas isso muitas vezes causa mais danos ainda. Então, a gente precisa motivar esse idoso. Não, vamos fazer uma musculação,
uma caminhada, né? Ficar mais Uma forte. hidroginástica. Fazer uma atividade mesmo, para que ele possa se sentir mais, ter mais autoridade, como sua mãe mesmo falava, né? Exatamente. Autonomia Porque sobre si. quando eles chegam numa determinada idade, eu já presenciei muitos idosos e eles falam assim: ai, minha filha, tô velho demais, não sirvo mais para nada. Eu digo, não diga isso. Quem dera muitas pessoas chegassem na idade que o senhor chegou verdade. e ainda está aí contando história. Que coisa boa. Nem todo mundo chega a essa idade. E como muitas pessoas também têm essa questão de ter essa rejeição com o envelhecimento. É como você diz, o cérebro não acompanha, né? E de repente mulher, quando ela é muito vaidosa, ela não se aceita, as ruguinhas chegando, o cabelo ficando branco, e a idade está chegando, e é aí que a gente para e pensa, né? Eu estou vivendo. Tem gente que não chega nem a metade da minha idade. Mas vamos cuidar dessa velhice com saúde, né? Desse envelhecimento aí com saúde. Mas quais são os exercícios físicos aí que são mais indicados, né? Para fortalecer o equilíbrio, a musculatura dos idosos, ajudando aí na prevenção das quedas? Então, o ideal é que sejam exercícios que não contenham riscos, né? Então, por exemplo, caminhadas, né? O ideal com sapatos fechados, nada de saltinho, né? De preferência com tênis, né? Mas esse idoso, ele pode fazer caminhadas leves. Hidroginástica, hoje em dia, é excelente para o idoso. Musculação também pode ser, desde que seja acompanhado por um profissional, né? Para que o idoso não vá fazer nada sozinho. E é isso, bicicleta. Tudo no limite dele, né? Bicicleta é bom evitar, né? Todos esses exercícios que possam causar riscos para o idoso, o ideal é que sejam evitados, né? Mas caminhadas, hidroginástica, musculação, são exercícios que muitas vezes esse idoso, é importante a gente falar sobre isso também, não tem condições de ir para uma academia, alguma coisa do tipo, mas fazer um alongamento em casa, uma caminhada ali no quintal de casa. O importante mesmo é se movimentar, né? Como a Bárbara falou, nada de deixar esse idoso, e às vezes é até uma questão de proteção, né? A gente, enquanto filho, enquanto neto, a gente quer proteger esse idoso a todo custo, e a gente só vai acabar prejudicando ainda mais a qualidade de vida dele. Porque ele tem que se movimentar, Ele né? tem que se movimentar. Se sentir vivo ainda. Exatamente, se sentir útil, né? Eu acho que seria também importante, assim, a família, hoje todo mundo é numa correria, né? Trabalho. Mas alguém da família, quem tem, assim, uma família um pouco maior, hoje vai netinho tal, ou primo tal, irmão tal, dependendo aí como é que é a família, vai fazer um passeio com ele, faz uma caminhada junto, acompanha ali um pouquinho, né? Tem muitos que não aceitam, né? É verdade. Mas assim, para aqueles que aceitam e para quem tem rede de apoio, uma família grande, é bom sempre estar ali de olho, sempre estar por perto, né? Ninguém sabe o que pode acontecer também, para não privar. Sim. E como é que a equipe multiprofissional ela atua aí no cuidado, né, dos idosos que sofreram as quedas, e também qual é a importância dessa integração? No caso, assim, eu sempre gosto de enfatizar muito essa questão do nosso trabalho multiprofissional, né? Então, assim, se eu como enfermeira, eu posso estar tratando das feridas, dando a melhor orientação para esse idoso, eu e a Luana, né, nos casos de lesões por pressão ou algo do tipo, mas a gente tem um médico que pode estar avaliando esse idoso, um médico geriatra, né, que pode estar fazendo esse trabalho dele, de forma que ele informe cada vez mais em relação à questão dos múltiplos medicamentos, quais são as atividades que ele deve fazer, o que deve estar melhorando na vida dele a partir de agora. No caso do fisioterapeuta também, que deve estar presente na vida do idoso em caso de alguma lesão, né, que venha a acontecer, ou mesmo para melhorar essa questão da mobilidade. Tem o nutricionista também. Sim. O nutricionista é de extrema importância, porque às vezes a gente está lá no consultório, né, Luana? A Luana, ela tem uma clínica, e aí a gente trabalha juntas, já trabalhei com ela na clínica em si, e aí a gente tem muita recorrência de idosos diabéticos, e eles não se conscientizam muitas vezes da questão da alimentação, que é muito importante. A gente precisa controlar essa glicemia para que a gente tenha essa ferida cicatrizada. E aí a gente acompanhando, tendo acompanhamento desse paciente com nutricionista é muito importante. Deixa eu ver o que mais. Outro profissional. Psicólogos também são importantes. Educador físico, né? Para promover para esse idoso algumas atividades, né? Fono, muitas vezes, o idoso... Eu tô com uma idosa, por exemplo, que ela tá perdendo a voz, né? Então, a gente encaminhou ela para uma fono para que possa, né, fazer um tratamento para que ela tenha aí a voz, pelo menos, até os fins dos últimos dias, né? Sim. Mas, assim, realmente, o idoso, ele precisa de uma equipe, é um time, né? A gente não consegue tratar o idoso sozinho, o médico não vai conseguir sozinho, nós, enquanto enfermeiras, não vamos conseguir sozinhas,
mas a gente precisa, de fato, de um time, porque o idoso, ele traz consigo uma série de debilidades, né, de fatores que precisam ser tratados. E precisa dessa rede de apoio toda, né? Sim. Essa equipe multidisciplinar. E quais são os principais erros que, como família, né, familiares, eles cometem ao lidar com as feridas após uma queda de um idoso? Não agir. Eu acho que esse é o principal erro, né? Sim. Muitas vezes a gente acaba confiando na palavra do idoso. Tudo bem. Tá tudo bem, não tá doendo, foi só uma quedinha, né? Tá tudo bem. Mas a verdade é que a pele do idoso não é como a pele de um jovem, né? De um adulto jovem. Então, qualquer queda é importante ligar o alerta. Como a Bárbara falou, o primeiro passo é observar a dor desse idoso. Tá sentindo dor? Tem que levar para uma emergência, né? Um pronto atendimento, uma unidade básica de saúde, fazer um raio-x, ser avaliado. Não tá sentindo dor, tá tudo bem, mas continuou com escoriações que apresentam aqueles sinais que eu falei antes, né? Dor, calor, rubor, inchaço, né? Vermelhidão intensa. Esses sinais são sinais de que a ferida não está evoluindo bem. Então, é importante procurar um especialista para que possa ser tratado aí antes que evolua para situações piores, como o caso de amputação aí de membro, né? Que hoje, cada vez mais está crescendo o índice de membros amputados, principalmente em idosos, porque quando o idoso chega para um atendimento, infelizmente já é tarde demais, já obstruiu uma circulação, uma veia, uma artéria, alguma coisa do tipo, e a gente não tem mais o que fazer, né? Exato. E qual é o papel da nutrição, né, na cicatrização das feridas aí em idosos? No caso, assim, a gente precisa que esse idoso, essa pessoa, tenha um acompanhamento nutricional justamente para ver como ela vai comer a partir daquele momento em que é instalada uma lesão ou que ele chegou numa certa idade que ele precisa repor nutrientes. A gente tem bastante pacientes acamados, né, que vão emagrecendo numa velocidade assim que a gente não consegue explicar. Esse paciente começa a deteriorar e a gente precisa do nutricionista ali acompanhando para fazer a reposição nutricional, para que ele mantenha o peso, porque o paciente acamado ele tem maiores chances de ter uma lesão por pressão, justamente por estar com a pele mais fina, estar mais emagrecido, estar mais desnutrido. Então, assim, a gente precisa da nutrição, do profissional nutricionista presente com a gente, né, na nossa área, para que a gente tenha a recuperação desses pacientes, a fim de que eles fiquem bem mesmo e não agravem em relação a essas lesões. E hoje em dia, a indústria farmacêutica criou, né, suplementos, né, vitamínicos aí específicos para o idoso e para o idoso com feridas. Então, hoje, olha que interessante. Hoje a gente tem alguns suplementos que, inclusive, a gente indica para os nossos pacientes, que é o Prolíneo, o Impact, né, que são suplementos vitamínicos específicos para pacientes com feridas. Então, assim, por isso que é importante procurar um profissional, né? Muitas vezes esse idoso acha que sabe, acha que conhece todas as coisas. E, assim, é importante a gente falar sobre essa questão do conhecimento do idoso, porque a gente pega muito paciente idoso e onde ele fala assim, eu já tentei tomar o chá de crajiru, já tentei tomar o chá de mastruz, já tentei tomar enfim, vários chás e não cicatrizou. E é importante que, assim, antigamente, Adriana, esses chás, né, essas plantas, realmente elas davam muito certo, porque era o que tinha, né? A gente não tinha outras opções. Quem nunca colocou uma folha de... Qual era a planta que a gente colocava aqui para curar a dor de desviado aqui? Todo mundo já fez isso. Era alguma uma folha vez. verde. Tinha que ser uma folha verde. Alguma vez na vida alguém já fez isso. Sim. E realmente dava certo, né? Não sei se era algo empírico, né? A gente pensava assim, vai dar certo. Exatamente, e dava certo. algo mental, né? E acabava acontecendo. Mas realmente, antigamente eles se tratavam dessa forma. E mudar isso na cabeça de um idoso não é fácil. Fazer ele entender que ele precisa, né, de cuidados específicos, de curativos especializados, tomar medicações específicas, não é fácil. Então, por isso que a gente precisa, de fato, de um time. E a gente não falou de um profissional muito importante, o psicólogo. É importante que esse idoso seja acompanhado por um psicólogo. E o SUS, ele oferece tudo isso, né? O idoso que tem interesse em ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, vá até o posto de saúde perto da sua casa, né? E o médico ali, a equipe vai referenciar esse idoso para cada profissional que necessita, né? Que ele necessita. Tem a questão também, Adriana, da
família em si não procurar uma unidade hospitalar em caso de feridas. Por exemplo, a gente tem uma lesão instalada, uma lesão num diabético que começou bem pequenininha. E aí ele vai ouvindo o conselho do vizinho, do amigo, do primo, da tia, né? E aquela lesão vai só aumentando, vai se agravando e vai permanecendo por meses desse jeito, né, Luana? Até que chega um dia que a gente tem uma exposição óssea, por exemplo, como no caso que a gente teve com o paciente, que ficou cuidando em casa, cuidando da família, fazendo o melhor que podia, né? Na intenção de realmente melhorar aquela situação, mas que não deu jeito. Então, é importante que a gente procure profissionais, seja enfermeira estomaterapeuta, seja um enfermeiro especialista em feridas, dermatologista, seja também uma unidade de saúde, uma UBS, que a gente tem profissionais capacitados lá para cuidar disso. Então, assim, não negligenciar o cuidado com o idoso, porque vai agravar. Não adianta, né? Muitas vezes vai agravar e realmente pode vir a ter uma amputação. Com certeza. E são inúmeros casos que vocês presenciam, né, nesses atendimentos. Inclusive, eu já vi um caso de uma idosa, não era conhecida, mas era mãe de uma amiga. Uhum. E aí a gente estava indo lá, eu falei, mas por que o pé dela está enfaixado? Se ela tem uma ferida que não sara nunca. E ela era muito teimosa, e ela queria levar ela no posto de saúde, ela não ia de jeito nenhum. Quando ela cedeu, o pé estava dessa grossura. Nossa. E ela sempre colocava uma faixa. Aí, um dia desse, eu perguntei, e aí, no que deu a situação da sua mãe? Tinha larvas dentro. Nossa. Larvas dentro do pé. Aí, o que aconteceu? O pessoal do posto de saúde começou a ir lá a fazer o tratamento dela lá na própria casa dela, porque ela não ia, de jeito nenhum. Sabe, aquelas senhorinhas bem cabecinha dura, mas assim, conseguiram fazer o tratamento. Eu acho que acabou, também nunca mais vi essa amiga. Não perguntei, mas enfim, são situações aí que ocorrem, né? E todo cuidado é pouco. E como é que é a avaliação inicial, né, de um idoso aí após uma queda, para prevenir as fraturas ocultas, né, as complicações internas? Então, como eu falei anteriormente, o primeiro passo realmente é levar esse idoso para uma avaliação, né? Seja na UBS, seja no pronto atendimento do hospital. As fraturas internas, elas são perigosíssimas, porque é algo que a gente não vê, né? Mas muitas vezes dá alguns sinais, como dor, às vezes aquele membro fica inchado, fica vermelho, então é importante fazer um raio-x. Eu gosto de falar assim, eu prefiro pecar por fazer muito do que pecar por não fazer nada, né? Então, o idoso teve uma queda, apresentou algum sinal clínico, mesmo que seja uma dor leve, leva para uma avaliação, né? É importante falar que os ossos de um paciente idoso são ossos mais frágeis. Esses dias eu recebi uma paciente no consultório que fraturou o hálux, né, que é o dedão, o pé dela bateu na quina da mesa. Coisa que acontece diariamente com qualquer pessoa, mas com um idoso é diferente. Até lesões simples, né, podem levar para fraturas expostas ou não expostas, né? Fraturas invisíveis que a gente chama. Então, assim, é importante fazer uma avaliação desse idoso, observar os sinais clínicos, dor, se tá inchado, se tá ficando roxo. Geralmente, quando tem fratura interna, principalmente nos dedos, começa a ficar roxo o dedo. Então, é importante a gente observar para levar um raio-x. E raio-x é tão baratinho, né? Em qualquer clínica hoje a gente consegue fazer. E é mais ou menos isso. A gente falou nas questões dos idosos que têm família, pedindo à família que fique atento, tomando cuidado aí com os primeiros sinais quando tem uma ferida, algo do tipo, sofre alguma coisa. Mas para aquele idoso que vive sozinho, que a gente sabe que tem muito idoso morando sozinho, né? Como é que a pessoa pode ir lá incentivar ele a ter uma rotina de prevenção contra as quedas? Ou autocuidado mesmo, né? Sim. Eu acredito que isso esteja muito relacionado à questão da educação e saúde, né? Por exemplo, nas unidades básicas de saúde, a gente tem a questão das visitas domiciliares. Então, nessas visitas domiciliares, os agentes comunitários de saúde, eles abordam essas casas, né? Muitas vezes tem esses idosos que moram só. O que a gente pode ter de interesse é fazer com que esses idosos participem cada vez mais desses grupos que existem nas unidades básicas de saúde, nos postos, né? Existe uma atividade que é, desde a atividade de hiperdia, né, para conscientizá-los em relação às doenças, hipertensão, diabetes, até atividades relacionadas ao próprio exercício físico, né, informá-los que eles podem contar com a unidade, para que eles estejam se movimentando, que eles estejam sabendo mais a respeito da saúde deles, para que eles estejam realmente engajados nessa questão de melhorar a saúde e fazer com que eles, apesar de sozinhos, não estejam em risco o tempo todo, sabe?
Então, acredito que o SUS é muito importante nisso, né? Faz grande diferença em relação a essa questão desses cuidados desses idosos que não estão amparados por familiares. Certo. E em caso dos que têm familiares, como é que a gente, sobre a importância, né, de observar pequenas mudanças na marcha, postura, equilíbrio do idoso? Sim. Eu vou começar essa resposta com um exemplo, né? Essa semana passada, na verdade, meu avô, que mora no Acre, foi levado ao hospital com uma lesão na planta do pé, já em estágio de necrose, já o pé super inchado. E aí a gente perguntou dos nossos primos, né, dos meus tios, vocês nunca perceberam isso? Vocês nunca olharam para isso? Aí eles, não, porque fica na planta do pé, a gente não olha, né, um local que a gente não observa. E aí eu falei, gente, o idoso, ele precisa, como você falou, ele volta a ser criança. Então, hoje eu tô com um filho de 1 ano. Então, eu observo o meu filho da ponta do cabelo até a ponta do pé. Então, eu observo ele todos os dias, porque eles se machucam muito o tempo todo. E o idoso é a mesma coisa. Exatamente. Né? Então, eles estão sempre se machucando, estão sempre se lesionando. Então, é importante a gente avaliar mesmo. Como você falou, a questão da marcha. Então, o idoso ele já vai ter um desequilíbrio. Muitas vezes é um idoso que não enxerga muito bem, por isso a importância da gente adaptar o ambiente, observar os dedos, né, entre os dedos principalmente, observar os pés, né, observar a pele desse paciente. Muitas vezes, como eu falei, pode ter lesão por fricção, e qualquer tipo de lesão é porta de entrada para infecção. Sim. Então, assim, muitas vezes uma lesão simples não tratada, ela pode virar uma lesão bem pior, né, bem grave. Então, por isso que é importante a gente estar observando mesmo a pele desse idoso, né? Depois do banho, ajuda você que tem um idoso em casa, né? Ajuda a hidratar a pele desse idoso, vai lá com ele, passa um hidratante, né? Ajuda para que você possa observar. Muitas vezes o idoso não vai gostar dessa cautela, né, excessiva, mas é importante, né? A vida do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, então a gente precisa se preocupar com eles. Exatamente. Outra coisa que eu queria perguntar de vocês, a gente sabe que quando vai chegando numa certa idade, a delicadeza da pele, vai surgindo umas manchinhas e uns sinais. Outra coisa que eu pude observar num idoso da minha família é que aquela manchinha estava muito escurecida. E aí eu falei, não, vamos procurar um profissional, vamos ver o que é isso aí. Essa mancha tá muito escura, porque tem aqueles sinaizinhos na pele envelhecida, né? Mas aí eu disse, não, tá muito escuro, tem algo errado aí. E aí foi, com muita luta, é daqueles teimosinhos também, com muita luta foi. E quando digo lá, câncer de pele. Olha só. E aí teve que tirar o pedaço e tal, e eu já tô detectando outras também. Infelizmente. Teve uma vez também uma situação nossa em que uma amiga minha entrou em contato comigo por conta da avó dela, que tinha uma lesão, que era um suposto furúnculo, né, Luana? Nas costas e tudo mais. Eu falei, mas essa ferida tá diferente, não tá normal, né? Eu falei, Luana, me ajuda, o que tu acha disso aqui? E a Luana, olha, isso tá muito estranho, não tá parecendo só um furúnculo, né? A gente precisa analisar a pele ao redor para saber o que está acontecendo. E ela foi lá, a aluna avaliou. Então, assim como ela, existem outras pessoas que estão sempre, assim, negligenciando, né? Não que ela tenha negligenciado, mas existem casos em que a pessoa não liga, deixa para lá, acaba passando qualquer outro remédio, chá, qualquer coisa que seja, e aí vai agravando, né? Existe não é nenhuma doença, né? É mais uma condição do idoso chamado púrpura senil. O que é isso? São manchas, né, arroxeadas que vão sendo causadas na pele do idoso pela fragilidade vascular. Conforme o idoso vai envelhecendo, as veias, né, os vasos vão ficando mais superficiais. Então, às vezes, esse idoso faz qualquer movimento, às vezes tocou em alguma coisa, aquele vasinho, ele rompe e esse sangue, ele acaba indo para o tecido e ficando manchas arroxeadas. É o que a gente chama de veia quebrada. Exato, é mais ou menos isso. E aí, a gente tem um nome, que é púrpura senil. Quando que isso deixa de ser normal, né? Quando, como você falou, começa a ter sinais estranhos. Então, coça, é uma mancha que coça, é uma mancha que arde, é uma mancha que pinica, né? Então, aí você já deve procurar um médico dermatologista para fazer uma biópsia, um exame, né, dermatoscópio, alguma coisa assim, para avaliar. E muitas vezes, quando tem sinais que não... eu não tinha esse sinal, apareceu do nada, tá crescendo, tá ficando escuro, tá tendo mudança de coloração, muitas vezes
vezes pode ser um câncer de pele, né? Exatamente. E precisa ser tratado. Com toda certeza. E assim, o idoso, a gente sabe que tem gênios de todo jeito, personalidades de todo jeito, mas assim, quando o idoso sofre uma queda, como é que fica o psicológico dele depois? Tem uns que recuperam de boas e outros ficam ali com medo que aconteça de novo. É muito relativo, né? Sim. Tem idosos que levam a vida, por exemplo, idoso caiu de bicicleta, amanhã já tá andando de bicicleta de novo. Mas como a Bárbara falou, tem idosos que ficam com medo, que não querem mais sair de casa, que não querem mais fazer o que fazia antes, Fica né? cheio de receio, né? E é importante a gente trabalhar na mente mesmo desse idoso, né? Trocar, se caiu de bicicleta, vamos trocar a bicicleta por uma outra atividade, uma caminhada, algo mais leve, mas não deixar esse idoso parado em casa, né? Ele precisa fazer alguma coisa, muitos idosos hoje recorrem a atividades como crochê, costura, né? Para se sentir útil, para se sentir ativo, né? Às vezes é só uma alteração simples, né? Por exemplo, esse idoso caiu por conta de um calçado, como você estava falando. Sapatos muito macios não dão estabilidade para o corpo, então acaba que ele está usando aquele sapato ali e deveria ter sido trocado há muito tempo. Então, assim, sapatos muito macios, sapatos muito apertados ou sapatos muito largos. O macio demais está dando um impulso, né? Isso, ele precisa estar estável, né? Para que esse idoso ele ande corretamente, né? Com o passar dos anos, a gente tem a questão da sarcopenia, não sei se eu acabei falando aqui, a diminuição da musculatura. Então, fazer mesmo, incentivar o exercício físico para que ele se sinta mais forte, incentivar que ele realmente esteja sempre em atividade, para que a gente não tenha um idoso debilitado psicologicamente também, né? Quando essas quedas elas se tornam aí muito frequentes, o que a família pode fazer? Já pode optar pelas bengalas, barras de apoio? É muito importante, né, que a gente, além dessas mudanças, seja no sapato, na alimentação, na questão da movimentação em si, fazer com que eles tenham auxílios. Muitas vezes alguns idosos não vão precisar, mas outros vão, né? Então é importante que a gente tenha acesso a andadores, acesso a muletas, a apoiadores, né, em si. Não significa que esse idoso ele vai estar inválido, vai ser só mais uma ajuda para que ele se torne ainda mais independente. Exatamente. Alguma questão assim que vocês vivenciaram que surpreendeu? A questão até de vocês estarem auxiliando aquela pessoa surtiu efeito, foi super legal, a família passou a ter mais cuidado, algumas das pessoas que vocês já atenderam que passaram por vocês? Olha, a gente atende, assim, acho que por semana, em torno de uns 10 pacientes idosos. Na maioria dos nossos pacientes são pacientes idosos. E o que a gente vê muito é ausência de informação, né, dentro da família. Então, o nosso principal objetivo é orientar a família e o idoso. Muitas vezes, como você mesmo falou, é um idoso resistente. Então, é importante que a família tenha informações adequadas para poder tratar aquele idoso da melhor forma possível. Então, quando um paciente ele chega na clínica, né, com uma queda, com uma fratura, com uma lesão, o nosso primeiro objetivo é orientar a família, descobrir como eles estavam fazendo esse tratamento, para que a gente possa corrigir o que precisa ser corrigido e a partir de então eles possam ter uma mudança no estilo de vida. E hoje, graças a Deus, a gente tem 100% de êxito nos nossos pacientes, assim, e uma frase que eu falo muito, pacientes orientados cicatrizam melhor, né? Então, a partir do momento que esse idoso, né, que essa família, eles vão até nós orientamos sobre o melhor tratamento, nós oferecemos ao paciente o melhor recurso, né, disponível, como eu falei, hoje, graças a Deus, a tecnologia, né, a ciência já avançou muito, então a gente tem várias alternativas, a questão dos suplementos, né? Tudo isso vai favorecer aquele idoso uma melhor qualidade de vida mesmo e uma cicatrização melhor. Exatamente. Por isso que é tão importante a família estar buscando ajuda. Sim. Não é só questão ali no particular, também no SUS, porta de entrada ali no posto de saúde tem todo esse atendimento voltado para eles, né? Tem. Também tem a questão do idoso ter a autonomia, né? Como eu falei, a gente orienta a família, mas a gente busca sempre comunicar o idoso, falar com ele a respeito da situação. Porque muitas vezes, por ele se sentir incapaz ou sentir que não está tendo a devida atenção com ele ainda é uma pessoa, né? Ele ainda é um ser humano ali, ele quer se sentir útil.
Então, ele começa a participar mais daquele cuidado. Se a família faz diferente, ele começa, não, a doutora falou para fazer desse jeito, né? Ia te perguntar, eles ouvem mais o profissional do que a família? Sim, ouvem. Sim. Eles começam a ser mais obedientes, né? Eles gostam de se sentir participativos. Então, assim, sempre comunicar, além da família, falar diretamente para o idoso. Eu também, apesar de ter os meus pacientes que são acamados, eu sempre busco falar com eles, né? Aí a família diz, não, mas ele nem ouve, não importa, né? Ele tá ali, ele ouve sim, ele tá sabendo o que eu tô falando. Então, assim, é importante que a gente dê a devida atenção para essa pessoa que está sendo tratada. Exatamente, uma coisa que e você tocou muito importante, a questão de, não estão entendendo. Então, sim. Estão. Uma experiência eu tive com uma pessoa da família que teve Alzheimer. E muito interessante, foi minha mãe. Não tenho vergonha de falar, porque assim, é uma experiência que a gente deve compartilhar, porque quem não passou ou está passando pela situação pode se identificar. O que acontece? Que ele está ali, apesar da falta de mobilidade, do esquecimento, né? Minha mãe teve Alzheimer, né? E aí foi passando todos os estágios, né? Até esquecer todo mundo de uma vez. E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu chegando lá na casa dela, que ela ficava na minha irmã, que tinha mais conforto para ela. E aí ela ficou lá e eu ia chegando. Nossa, gente, eu chorei, a lágrima escorreu, não teve por onde. Ela olhou para mim com aquele olhar de amor, esquecida de tudo, e pegou e falou assim, eu não tô lembrada de você, mas eu lhe quero tanto bem. Gente, o mundo desabou ali. Sou sua filha, meu amor, dei um abraço. O que isso quer dizer? Ela estava ali com a memória totalmente apagada, mas o vínculo afetivo, o laço afetivo, o amor que ela me tinha estava ali intacto. Sim. Ela só não lembrava quem era, mas o amor estava ali. Ela me olhava e via, né? Eles estão ali, né? O tempo todo. A afetividade, o amor, ele não esquece, não apaga. Essa questão do Alzheimer é interessante porque, assim, há um tempo atrás, nós pegamos uma paciente com Alzheimer e ela estava com uma ferida na perna decorrente de uma queda, inclusive. E aí, é um processo de paciência mesmo, porque nós fazíamos o curativo num dia e quando ela chegava em casa, ela já tirava, né? Porque eles esquecem, né? Eles não lembram. E aí, eu o tempo todo trabalhando com a família, calma, é assim mesmo, vamos fazer de novo. E a gente fazia de novo, e aí no outro dia ela tirava, a gente fazia de novo e ficava nesse processo até conseguir cicatrizar. Demora um pouco mais, né? O processo de cicatrização nesses pacientes, pelo fato da comorbidade da doença, né? Mas é um processo de paciência, entender que é uma condição clínica dele, não é culpa dele, né? Mas é isso, é a gente trabalhar para poder oferecer para esse paciente, nas condições que ele tem, o melhor tratamento possível. Exatamente. Gente, quanta informação rica nós tivemos aqui para quem ainda tem o seu idoso em casa. Eu não tenho mais a minha, mas assim, o amor que a gente pôde dar e o cuidado, fica aquela sensação assim, nossa, eu fiz o que pude, eu dei meu melhor. Né? Dever cumprido. Então, assim, você lutou ali do lado e cuidou até o último momento. Isso, quando eles se vão, isso dá uma sensação de, como é que eu posso te falar? Eu dei o meu melhor. Sim. Porque não fica aquela culpa, nossa, tem gente que diz, eu deveria ter ficado mais perto, deveria ter ajudado mais depois que se vai, né? E aí, vamos cuidar enquanto está vivo, ter mais cuidado. Eles cuidaram da gente também. E aí verdade. Chega a nossa vez de cuidar também, né? E eu gostaria que vocês duas deixassem uma mensagem aí para as famílias e para os próprios idosos também, que aceitem ser cuidados. Ainda bem que eles ouvem a profissional. Ouvem, eles nos escutam muito. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu gostaria de dizer, né, que você que tem seu idoso em casa, cuide dele, né? Qualquer sinal de alteração na pele, qualquer sinal de risco para esse idoso, leve a um atendimento de saúde, né? Seja a SUS, seja um atendimento particular. Hoje, Roraima conta com um serviço especializado no tratamento de feridas. Nós temos uma clínica onde nós temos os melhores recursos disponíveis para poder oferecer para esse paciente a melhor cicatrização possível, né? Então, não deixe piorar, né? Hoje em dia, a gente, às vezes, por exemplo, esse idoso da bicicleta que eu falei, a gente está numa missão de tentar salvar os 2 dedinhos, porque evoluiu para uma necrose, né? Nossa. E aí, possivelmente, ele está com problema de circulação. Então,
estamos numa missão difícil, mas crendo que vai dar certo, né? Estamos usando os melhores recursos disponíveis. Então, assim, qualquer sinal de alteração clínica, a lesão tá ficando escura, a lesão tá ficando vermelha demais, leve a um atendimento para que a gente possa resolver no melhor tempo possível. Maravilha. É isso, é dizer para a família mesmo que cuide dos seus idosos, dê autonomia a eles, né? Fazendo com que eles realmente se sintam capazes de ter saúde, capazes de se movimentar, capazes de realmente fazerem atividades físicas e terem autonomia suficiente para se cuidarem, né? Que não fiquem com tanto medo e que realmente se atentem aos sinais, né? Aos sinais de queda, aos riscos de quedas, para que a gente realmente consiga proteger nossos idosos e não subestimar essa questão dos acidentes causados pelas quedas. E é isso. Maravilha. Olha, com tanta informação maravilhosa, muitas coisas a gente passa despercebido por falta de informação. Sim. E assim, para você que acompanha aí o nosso bate-papo, tem idoso em casa ou conhece uma família que tem seu idoso, já repassa essa nossa conversa, porque é de suma importância essa orientação, esclarecimento, essa tirada de dúvidas e de acompanhamento. E vocês têm uma rede social, para quem ouviu o nosso bate-papo, de repente queira seguir ou procurar vocês, por favor, sinta-se à vontade em deixar aqui pra gente. Temos, a minha é luanamenezes.enf, ENF. Né? luanamenezes.enf, lá eu divido um pouquinho com os meus seguidores sobre o meu trabalho, né? Meu dia a dia na clínica, e espero poder de alguma forma contribuir, né? Com essas pessoas que estão aqui ouvindo hoje. Com qualquer coisa é só procurar. Maravilha. Eu sou a Bárbara Matias, né? O meu arroba é @BárbaraMTias. Eu sou enfermeira estomaterapeuta, cuido de feridas, estomias e incontinências, né? Parecido com a Luana, que a gente cuida de feridas aí, mas eu tenho uma abordagem diferente, mas mesmo assim a gente está tratando da saúde das pessoas e levando qualidade de vida. Com certeza, uma agrega muito à Sim. outra, né? Perfeito. Gente, olha, eu adorei conversar com vocês e muito obrigada por todas essas informações. Quantas pessoas a gente está agora ajudando com informação, né? Sim. Informação é tudo. E muito obrigada. Nossa Entrevistas Nós que DPE está agradecemos. sempre de Obrigada. portas abertas, tá? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Tia. Obrigada, Luana. Obrigada também a Bárbara. Bom, nós vamos ficando por aqui. Você acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.